Não importa, o caminho é longo, é difícil demais, pois a dor que ser minha amiga desafia a minha paz. Já não posso andar, minhas mãos são pesadas demais. Só me resta a voz e por isso eu posso cantar. Vida, eu tenho vida. Não importa, o momento é difícil, mas eu tenho vida. Vida, eu tenho vida. Não importa, o momento é difícil, mas eu tenho vida. Na esperança de ver o meu mestre bem perto chegar, eu choro, eu grito, eu canto, mas não posso parar, pois a vida e o ar que eu respiro foi Ele quem deu. Se eu tenho a vida que é Cristo, não devo temer. Vida, eu tenho vida. Não importa, o momento é difícil, mas eu tenho vida. Vida, eu tenho vida. Mas eu tenho vida. Aleluias. Não importa o momento que é difícil, né? Está sendo difícil, mas a gente tem vida, porque a gente tem um Deus vivo, né? Graças a Deus. Vamos continuar cantando o hino Além da Medicina. A dor de procurar e não achar uma saída, é tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se clamar a petição não respondida, de
esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas Ele vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse: Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende as suas mãos, quando não te sairá, Ele ainda tem a solução. Amém. Glória a Deus. Os salmos que a gente vai ler nesta manhã é o Salmo de número 50. Quem quiser deixar preparado. Vamos continuar aqui. Santo lugar. Teu instrumento eu quero ser, o teu louvor quero viver. Me deixe aos teus pés ficar, sem reservas me entregar. Te adorar é o meu prazer. A minha voz quero soltar, as minhas mãos vou levantar. Quero te dar o meu louvor, vou me render a ti, Senhor. Em tua presença eu quero estar. Santo lugar, no santo lugar, eu quero entrar. No santo lugar, quero me prostrar, quero derramar minha adoração no santo. Quero te sentir no santo lugar, quero te servir, quero te entregar o meu coração
Aleluias. No santo lugar queremos entrar, né? Aleluias. Vamos cantar este pequeno hino aqui, logo após. Quem tiver sua oferta, quiser reservar para trazer na quarta-feira, fique à vontade. É o número 352 do Inário. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como vento impetuoso, como fogo abrasador, sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta obra é decisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo hão de apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado arde o fogo do Senhor. É a bênção do Espírito nos enchendo do fervor. E Jesus está salvando, apagando toda dor. No Espírito batizando, pois da vida Ele é o Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo hão de apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Eis o noivo vem chegando, espalhando suave amor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa.
apagar este ardor, ninguém detém. É obra santa, esta causa é do Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos ler os salmos neste momento. É o salmo de número 50. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus meu é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, eu prosterarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas o ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Essas coisas tem feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos passar para a segunda parte neste momento. Que Deus seja louvado. Aqui no parágrafo 9, talvez haja alguém que não crê em cura divina. Eu me pergunto, o que você pensaria disso? A primeira comissão que Jesus deu à igreja foi curar os enfermos.
ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar demônios. De graça recebeste, de graça dai. A primeira comissão que foi dada aos apóstolos, à igreja, não apenas aos apóstolos. Você diz, foi apenas aos apóstolos. Me desculpem. Havia 70 deles, não apenas apóstolos. Alguém disse outro dia, o poder só veio aos apóstolos. Foi dado a quem desejar, àquele que crê, não aos apóstolos. Houve 70 enviados que não eram apóstolos. Filipe não era apóstolo. E desceu a Samaria, expulsou demônios e curou os lunáticos, e teve alegria, gritos e clamor lá na cidade. E ele nem sequer era apóstolo. Ele era um diácono. Ele nem era pregador e tinha sinais seguindo seu ministério. Demonstrar o poder de Deus é pregar o evangelho. Aleluias. Agora ide por todo o mundo e demonstrai o poder do evangelho. Seria isso aqui traduzido, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. É o mesmo que dissesse, ide por todo o mundo e demonstrai o poder do evangelho. As primeiras palavras que ele falou aos discípulos, a primeira comissão foi curar os enfermos e expulsar demônios. A última palavra que saiu dos lábios de Jesus Cristo, de acordo com esta Bíblia, foi curar os enfermos. Marcos 16. Enquanto estava sendo levado, ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê, não vocês todos, aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aqueles que creem. Não só os discípulos ali em questão, quem estava vendo ele, mas a todos aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, porão as mãos sobre os doentes e eles se recuperarão. E essas foram as últimas palavras que Jesus disse nesta terra. As últimas palavras que os mortais ouviram, que saíram de seus lábios na ascensão. Ele estava subindo e dizendo essas palavras. Ele os comissionou para curar os enfermos e expulsar os demônios. Isso é certo. Eles disseram que esse seria o sinal de que o evangelho estava sendo pregado. Olha, então, ele dá a regra e mostra que se isso acontecer, então, é que o sinal dele está sendo pregado, está sendo vivido, né? Agora, quero colocar isso diante de vocês, amigos. Onde o evangelho está sendo pregado? Façamos essa pergunta para cada um de nós mesmos. Pergunte para você mesmo, onde o evangelho está sendo pregado? Onde está? Jesus disse, eu disse a uma igreja excelente, não faz muito tempo, eu estava tendo uma pequena reunião e perguntei, quantos creem? Havia 300 ou 400 pessoas ali. Eu disse, quantos creem que estas palavras são verdadeiras? Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quantos creem que aquele que crer e for batizado será salvo? Levantem suas mãos. Todos levantaram suas mãos, como vocês fariam aqui por todas as partes. Quantos creem assim? Levante sua mão. Vou tentar nesta audiência. A irmã Brana faz um teste ali com aquele pessoal agora. Vamos ver? Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Isso está certo? Você em casa, isso está certo? Você certamente levanta a sua mão confirmando, né? Agora eu disse, vocês todos creem que isto é obrigatório? Certamente, eu disse, então... Ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem.
em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão serpentes, beberão coisas mortíferas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles se recuperarão. Eu disse: quantos de vocês creem nisso? Não houve mãos levantadas. Só para constar, desde que não estejam fazendo nada, contanto que eles possam voltar a fazer o que eles quiserem e seguir em frente e pertencer à igreja, ora, está tudo bem. Mas quando se trata de confronto, isso é diferente. Podemos ver que diante de uma audiência, todos acreditavam que isso era verdade. Mas quando você é comissionado a ir para o combate com essa atitude, as mesmas mãos não foram levantadas, porque há uma concepção de que essa briga não é minha, é do pastor ou do irmão A, do irmão B, eu só vou na igreja, entrego o meu dízimo, está tudo certo. É uma briga individual, irmãos. O irmão Brana diz assim, quando você é convidado para o confronto, então aí muitas mãos não se levantam. É verdade, mas não é comigo. É com você sim. Se você tem crido na palavra de Deus, não pense diferente. O irmão Brana nos ensina, é uma briga individual, é um confronto individual. Mas quando se trata de confronto, isso é diferente. Não faz muito tempo, um certo homem religioso que tem uma transmissão maravilhosa a nível internacional, eu estava em uma cidade grande aqui na América e estava realizando uma reunião. E eles tinham um pequeno local e as pessoas estavam realmente famintas. Quando a gente está com fome, a comida nem mal está pronta lá, você já come e é uma delícia, é muito bom, né? Está ansioso. Elas estavam com fome da palavra. Você não pode alimentar as pessoas a menos que estejam famintas. Você não podia, se um homem tivesse acabado de se sentar e comido um ótimo bife grande ou algo assim, e estivesse tão farto a ponto que teria de deixar sua torta, sua sobremesa, e ter o sorvete na mesa, ainda assim eu não poderia deixá-lo interessado, falando com ele sobre qualquer coisa para comer. Ele não quer. Esse é o problema da América, esse é o problema do mundo, vamos dizer, hoje. Eles não querem isso. Eles não estão famintos o suficiente, não é mesmo? Eles estão querendo se divertir um pouco. Um povo louco por prazer. Eles só querem conforto, luxo e coisas assim. E não sabem que o julgamento está caindo sobre eles o tempo todo. Eles falham em não ver isso, mas não querem vê-lo. Eles gostam de filosofia e de alguém que possa ir à rádio e contar algumas piadas, obscenidades e algo assim. E eles ligam o rádio, pegam suas televisões, voltam para casa e deixam que a igreja se esvazie. É isso que está no coração deles, isso é o que faz, isso é o que fazem. O diabo sabe como colocar seu programa em ação. Ele ensinou a todos vocês, pessoas santas, bem, você não deveria ir ao cinema. O irmão Brana pregou essa mensagem, deixa eu ver a data aqui, em 1953, Eu acredito que nessa época aqui o cinema estava em alta, no mundo. Vocês ensinam a seus filhos aqui, não faz muito tempo. Vocês ensinaram a seus filhos aqui, não faz muito tempo, mas o diabo colocou um sobre vocês. Ele simplesmente trouxe o cinema para dentro de sua casa. Isso é verdade. Isto é correto. Disse, está tudo bem. Veja, ele tem... Você sabe que eles costumavam dizer que o diabo saiu de moda, mas ele não abandonou os negócios. Isto é certo. Ele ainda está nos negócios e agora é muito mais astuto do que costumava ser. À medida que as pessoas ficam mais astutas, ele também fica. E ele simplesmente se mete ali. Vê? Irmão, eu lhe digo que se você quer um esconderijo,
faça isso agora, e isto é certo. Esconda-se debaixo do sangue de Jesus Cristo. É uma desgraça como todas essas coisas que temos em nosso mundo nessa condição atual. 80% delas vêm de Hollywood, e ainda assim é o exemplo para o mundo. É ali onde o ritmo é definido para todo mundo moderno, o que sai de Hollywood. E agora eu não digo que tudo em Hollywood está poluído. Eu recebi alguns homens em minha casa há pouco tempo, a companhia de filme Westminster, que vieram lá para fazer um filme. Pediram-me permissão se eles poderiam fazê-lo e comparecer às reuniões. Eles o puseram na tela e chamaram de o profeta do século XX. Então os irmãos de Hollywood foram lá e filmaram, né? Umas pessoas de Hollywood. E vão para a Palestina para organizar uma reunião. E esses companheiros que eu conheci são um grupo que fez esse filme Sansão e Dalila e assim por diante. E todos eles eram... A primeira coisa que eles fizeram quando entraram, eles, antes de me fazerem as perguntas, disseram: podemos nos ajoelhar e fazer uma oração? Um grupo de cavalheiros. Fiz uma pergunta e disse: vocês são todos de Hollywood? Sim, senhor. E eles se apresentaram. Eu disse: bem, qual é o seu negócio? A casa estava cheia de pessoas pelas quais ia ser orado. Eles disseram: reverendo Brana, nós apenas viemos entrevistá-lo. E eles começaram a apresentar seu plano e o que eles queriam. Eles tinham caminhões, luzes e outras coisas. Quase mataram minha esposa de susto quando ela viu todas aquelas coisas chegando ali daquela maneira. Eles entraram e queriam maquiar a todos. Minha esposa nunca usou maquiagem em sua vida. Então, ela não queria nada disso. Então eu disse: bem, tirem as fotos que se quiserem, isso não importa para mim. E disse: e as remunerações? Perguntaram para ele, né? E o dinheiro que o senhor vai ganhar com essa publicação, irmão Brana? Eu disse: entregue tudo para as missões no exterior. Cada parte disso. E entregue aos missionários para ir ao exterior ou algo assim. Quanto a mim, não quero nada disso. Eu disse: eu não aceitaria. Agora, a questão é que aonde você for, você vai encontrar o bem, o bom e o mal. Então, o irmão Brana estava se referindo, né, que Hollywood é um exemplo de moda para muitos, porém tem o bom lá também, né? Nem todos são maus. Ele está embasando isso aqui para nós. No 17. Eu não me importo para onde você vai encontrá-los, o bom e o mal, né? Você pode entrar em restaurantes à beira da estrada, onde queira ir, você encontrará o bom e o mal. Mas o fato é que eles estão caídos, cada homem. Nós não queremos ver ninguém perdido, mas eles estão caídos e não ficam quietos para ouvir a graça de Deus que pode levantá-los. Por quê? Você sabe onde isso começou, amigo? Então, o irmão Brana diz que onde ele anda, onde podemos andar, vemos pessoas caídas que não querem ouvir o evangelho. Já têm ouvido um evangelho, tecnicamente estão cheios já de uma certa palavra, não querem dar crédito à pregação que ele tem, né? E ele vai mostrar por que isso está acontecendo. Vocês sabem onde isso começou, amigo? As pessoas não querem aceitar ser levantadas, acham que já tem o suficiente. Não estou me referindo a vocês, congregação, mas o que colocou a nação na situação que está hoje começou no púlpito. Certamente tinha ministros ali, né? Eles deixaram cair a guarda. Eles costumavam ter um velho pregador metodista. Costumavam vir o velho irmão Kelly e a irmã Kelly. Eles costumavam cantar uma pequena canção. Nós deixamos cair a cerca, nós deixamos cair a cerca, nos comprometemos com o pecado, nós deixamos cair a cerca, as ovelhas saíram, mas os bodes entraram.
Vocês deixaram cair a cerca e é por isso que os bodes entraram. Exatamente, vocês começam a admitir qualquer coisa na igreja que esteja bem vestida e que possa pagar bem na igreja, e vocês as aceitam, as colocam no livro da igreja. Vocês permitem que as mulheres comecem a se despir, se padronizem de acordo com Hollywood, e cortem seus cabelos e façam manicure no rosto, ou seja lá o que essa coisa é, e a pintar todo o seu rosto e tudo mais, e ainda assim se chamam de cristãs e seguem vivendo desta maneira. E o velho John Smith, quando pregou o seu último sermão, pregou um sermão muito curto, 4 horas. Ele tinha 89 anos, eles tiveram que carregá-lo e colocá-lo na cadeira. Ele disse: quem diria, as filhas da igreja metodista se poluíram ao usar anéis nos dedos. O que ele diria hoje, ao ver as integrantes do coral usando shorts? Isto é correto? Ouçam, minhas irmãs, não vou lhes dizer o que fazer, estou apenas dizendo isto: consertem-se com Deus e Deus cuidará do resto. Lembro-me que não muito tempo atrás, quando as mulheres começaram a fumar cigarros, foi uma coisa terrível. Eu não estou aqui para pregar a moral dessas coisas. Esses ministros devem fazer isso. Mas vocês querem que eu lhe diga uma coisa? Eu acho que é a coisa mais baixa que uma mulher pode fazer, isso mesmo. Você sabe o que isso causa? Eu tenho uma estatística do governo que mostra que as mães, essas jovens mães, e vocês mães aqui que têm garotas, ensine-as. Ora, eles alegaram que as mulheres agora, eles já têm prova e coisas. E vocês já viram na revista Reader's Digest e em todos os lugares o câncer em maços, né, nas embalagens de cigarro, né, eles têm ali, meu Deus. Isso, creio que cerca de 98 ou 99% dos cânceres de garganta e pulmão são causados por fumar cigarros. Isso mesmo. E uma mulher que fuma e dá à luz a um filho terá que dar-lhe leite de vaca, pois se ela o amamentar, ele tomará nicotina de sua própria corrente sanguínea ou de sua vida. E a estimativa de vida do bebê não passará de 18 meses, envenenado pela própria nicotina. Falando sobre a quinta coluna, aí o tradutor dá a definição do que é a quinta coluna, né? É alguém que apoia os inimigos do país em que vivem e os ajudam secretamente. Então, esse nome quinta coluna é alguém que mora num país e trai a própria pátria, né? Ajuda os inimigos a entrarem no país deles. O irmão Branham diz assim: nós a legalizamos aqui mesmo na América. Alguns momentos antes de irmos jantar, creio, algo assim, eu ouvi uma transmissão pelo rádio dizer, eu esqueço quantos milhões, havia 500 mil empresas de cigarro na América, quantos elas vendem por dia? Deem-me o dinheiro que é gasto em cigarro em um dia desta pequena cidade. Ele fala o nome da cidade, eu diria Rolim de Moura. Dê-me o dinheiro que é gasto em cigarros durante um dia, e eu enviarei missionários ao redor do mundo por 1 ano. Calcule a quantidade. E quanto ao uísque, a cerveja e tudo mais, então você fala sobre comunismo. É aí onde está. Bem, Deus me perdoe, não pretendo falar sobre estes pontos. Deixa esses irmãos fazerem isso, né? Certamente os ministros têm esse dever de repassar as suas igrejas, né? De volta ao Evangelho. Ele nos convida a voltar aqui ao Evangelho. Esse é o Evangelho também. Isto é certo. É uma pena que nos descuidamos nisso. Isso é muito ruim. E ele aponta novamente, e começou no púlpito. Vejam, eu não estou condenando vocês, eu estou condenando a estes aqui em cima, que comece do púlpito. Veja a maneira como eles fazem. E continua entrando gradualmente, vai abrandando até entrar. Ele os apanha.
Quantos se lembram há muito tempo, quando as mulheres se vestiam decentemente e usavam roupas que pareciam naturais e pareciam damas? Vocês se lembram disto? Você não consegue diferenciá-las agora. Eu peguei um ônibus aqui, não faz muito tempo, com uma mulher. Eu não sabia que ela era uma mulher. Eu me acomodei lá. Eu era um guarda florestal. Foi durante a guerra. Ela usava um macacão, boné de soldador elétrico, cigarro no lado da boca. E eu estava sentado ali, e meu braço estava sobre ela, assim. E nós estávamos em muitos no ônibus. Ela estava discutindo como um marinheiro. E ela discutindo como um homem e tudo mais. E eu fiquei olhando para o cigarro, eu a vi. Ela seguia falando assim, e ela disse, ó, querido. Eu pensei, será que pode ser uma mulher? E olhei para ela novamente, eu disse, Senhor, onde você está trabalhando? Ela disse, eu estou trabalhando no estaleiro, onde faz navios, né? Eu disse, sim, Senhor. Ela disse, eu não sou um senhor. Eu disse, peço perdão. Eu disse, você não poderia diferenciar apenas olhando. E ela disse, assim, simplesmente vestida como um homem. E você sabe que a Bíblia diz que uma mulher que veste uma roupa que se pareça com a de um homem é abominação para Deus? Você sabe que as Escrituras dizem isso. É a verdade. E vejam, jovens, moças, se vocês deixarem todas essas coisas de fora, ficarão muito mais bonitas. Isso mesmo. Apenas peguem um pouco de Tiago, capítulo 5. Misturem com um pouco de João 3,16. Juntem tudo e misturem. Esta é a melhor maquiagem que vocês já tiveram. É isso certo? É verdade. Deixem-me dizer-lhes algo. Mocinhas que estão crescendo. Se sua mãe faz isso, envergonha. Mas olhe, houve apenas uma mulher na Bíblia, em toda a Bíblia, que se pintou, e você não se pinta para ver Deus. Olha o conceito, né? Às vezes a gente vê essa situação, né? Em todo respeito aí a opção, né, de cada um, mas eu fico observando. Essas mulheres que muitas vezes querem se parecer homem, como nós vimos aqui, quando ela quer se passar por homem, o que eles geralmente fazem? Veste uma calça mais frouxa, uma roupa parecendo homem. Aí eu me pergunto o que um homem quer fazer vestido uma calça coladinha, né? Certamente que não é parecer homem, porque até a mulher que quer parecer homem, ela sabe que tem que se vestir como um homem. Então fica esse detalhe, né? O objetivo por trás do comportamento. E muitas vezes é cilada, né? Você vê que às vezes o jovem vai numa loja comprar, chega lá, gasta o seu dinheiro, quando chega em casa, veste, é uma decepção, né? Já gastou o dinheiro, vai usar até gastar. Mas o irmão Branham nos atenta para o que está por trás de cada comportamento. E ele vê aqui no 24, bem no finalzinho, e você, mulher, você jovem, você não se pinta para ver a Deus. Você se pinta para apresentar-se diante dos homens e das mulheres também. Posso provar pela Bíblia que qualquer mulher que corta o cabelo, existe um direito legal, à vista de Deus, de que seu marido se divorcie dela. Essa é a Escritura. Agora, se você não crê, deixe sua pergunta aqui. Amanhã à noite eu mostrarei para vocês. Isso mesmo, isso mesmo. Mas o que fazemos? A Bíblia diz que é uma coisa vulgar e pecaminosa para uma mulher orar com o cabelo cortado, curto, isso mesmo. E mesmo assim vocês colocam toda esta maquiagem, mas o que isso faz, amiga? O irmão Branham faz a pergunta. Apenas uma mulher fez isso e você sabe o que Deus fez com ela. Ele alimentou os cães com ela. Então, se você vir uma mulher usando isso, diga, como vai, senhorita, carne para cachorro? Isso é exatamente o que ela era. Deus a deu aos cães.
Jezabel, você sabe que você não quer ser uma de suas filhas, mas não culpo você. Muitas vezes é vítima de uma tradição, né, irmão Branco diz? É porque é uma tradição, isso é repassado direto e é uma desgraça. Agora, essas coisas eram permitidas no púlpito. O púlpito foi enfraquecendo e permitindo isso andar junto dentro da igreja. Não é à toa que você não pode ensinar cura divina e coisas do tipo, não é verdade? Então, como que você vai pregar, demonstrar o evangelho, vivendo uma vida a qual os púlpitos têm permitido ser enfraquecidos, né? O irmão Brana lamenta muito isso e mostra onde foi o problema. Não se admire que você não pode. É uma pena, é verdade. Não é de se admirar que eles tenham. Deus queria amor. Deus queria santidade, amor, cooperação. Mas hoje somos sectários. Ou seja, seguimos seitas, ou seja, conceitos de homens, ao invés de seguir a palavra de Deus. Minha igreja não crê nisso, a minha faz isso e a minha faz aquilo. Aqui não muito tempo atrás, uma jovem em nossa cidade, nós tivemos uma jovem lá no tabernáculo, ela parecia meio antiquada, eu acho. Ela penteava seu cabelo para trás tão puxado que seu rosto brilhava. Ela era uma dama, e então havia outra jovem que pertencia a uma igreja muito importante. Irmão, ela era bem selvagem, e ela ia aos bailes, e seguiu assim por muito tempo. E ela costumava se encontrar com essa pequena dama que vinha para a igreja, e ela disse: você sabe qual é o seu problema? Disse: é aquele pregador louco que vocês têm lá em cima, é isso. Disse: ele acredita em todas essas coisas. Disse: eu não prestaria atenção nisso. Ela disse: não é meu pregador, é o meu Senhor que está em mim, que me diz para não fazer isso, vê? E ela disse: ora, você apenas disse, ele tem uma mente atrasada, apenas isso. E ela disse: você quer dizer que meu Senhor tem uma mente atrasada? Ela disse: não importa o que o meu pregador diga. Ela disse: meu Senhor, em meu coração, me diz que as mulheres devem vestir roupas modestas. Vê? E ela disse: e essa garota zombou dela. E na escola, ela sempre zombava dela. Então, esta jovem da outra igreja se tornou uma garota muito importante em sua igreja. Francamente, ela se tornou professora da escola dominical. E por acaso, a menina do meu primo frequentou esta escola dominical. O que eles tinham de manhã era sobre o encontro da noite anterior, e assim por diante. Aos 15 minutos, eles tinham que sair juntos. Então a moça saiu com um jovem que carregava um pequeno frasco no bolso. De repente ela começou a ficar esgotada e ficou doente. Os médicos chegaram tarde demais. O Sr. Perkins, que trabalha para a companhia funerária, é um bom amigo meu. Ele trabalha em Jeffersonville agora. Mas ele trabalhava na época para a funerária Coutts. Ele era um embalsamador. Essa garota ficou muito doente. Eles chamaram o médico e o médico não pôde fazer nada por ela. Ela tinha uma doença venérea e estava muito avançada. Não poderia ser feito. Estava além do estágio 4, sem esperança. Então, toda a sua turma se reuniu para ver os anjos descerem e a levarem para casa. Agora, isso é verdade. Eles a levariam para a casa e os anjos viriam. Então eles estavam todos reunidos, cantando canções. E seu pastor andando de um lado para o outro, do lado de fora de uma sala, com um cigarro numa piteira, andando de um lado para o outro, esperando o último minuto chegar para a garota. E ela estava pronta. Tinha arrumado o cabelo, as coisas para o funeral, e tudo estava ali esperando. E a morte lhe sobreveio. Quando a morte lhe sobreveio, a agonia começou a chegar a ela, e ela começou a dizer: estou perdida, estou perdida. Em vez de anjos vindo, ela estava perdida. Ela disse: onde está aquela garota do tabernáculo? Chame-a.
Lucille McCartney. Espero que o pessoal dela não esteja... Se ela estiver assentada aqui, está tudo bem, disse. A moça disse, onde está Lucille? Traga para mim imediatamente. Todas as jovens correram e chamaram o pastor, disseram, vamos buscar o pastor. Elas o levaram lá e ele entrou e disse, agora, aqui. Ela disse, estou perdida, eu estou perdida. Ele disse, vou chamar o médico e ele te dará uma injeção. Disse, você está delirando. Ela disse, seu enganador. Ela disse, estou perdida e indo para o inferno, e você é a causa disso. Ela disse, digam àquela garota que eu disse, venha aqui. Eles foram atrás de Lucille, mas ela não chegou lá. A moça morreu. E quando eles foram, o Sr. Perkins foi embalsamar seu corpo, colocar os tubos, disse que continuava bombeando líquido, uma jovenzinha. E eles observaram o líquido, ele colocou 1 galão ou mais, e o líquido continuava saindo. E quando eles a abriram, descobriram um grande buraco que havia se formado nela. Sífilis, ela se foi. Agora, irmão, deixe-me te dizer algo. Eu digo que se o pregador atrás do púlpito tivesse ficado com o evangelho à moda antiga, e Deus mantivesse as coisas em ordem, não teríamos tanto dessa delinquência juvenil e tudo mais que temos hoje. E os problemas que enfrentamos. Deus ainda despreza isso. E como você pode pregar sobre cura divina e o poder de Deus, quando você se associa com essas coisas? Você não pode fazer isso. Óleo e água não se misturam. Isto é certo, tem que ser de um jeito ou de outro. Agora isso, eu não sou um legalista, eu não sou isso, aquilo. Eu sou um legalista e não sou um legalista. Eu sou um cristão, isso mesmo. Vê, eu não estou tomando partido, mas estou dizendo o que o Evangelho diz. E vejam, é uma pena que a igreja tenha perdido a visão do poder de Jesus Cristo ressuscitado. Onde ele disse, nos velhos tempos em que ele apareceu para eles e deu visões de entendimento. Ele faz o mesmo hoje. Isso me lembra de um pequeno caso de um homem muito conhecido que foi curado recentemente. Quantos de vocês já ouviram falar do congressista Upshaw? Muitos de vocês aqui, o congressista Willie. Isso aconteceu na Califórnia, não faz muito tempo. Estávamos tendo reunião, e meu irmão foi me buscar, eu estava atrasado naquela noite, e por isso ele bateu por várias vezes e saiu, pegou um leite maltado e voltou, uma espécie de uma bolacha, né? Ele bateu a porta novamente e percebeu que eu estava orando, algo estava acontecendo. Então o irmão Brana ia para uma reunião, estava atrasado, mas algo estava acontecendo ali, exatamente como aconteceu há pouco. Então eu cheguei no culto, milhares de pessoas estavam aglomeradas lá dentro, nós estivemos lá por 4 ou 5 dias. Então acho que quando cheguei à plataforma algo aconteceu. Eu olhei por todo lugar, eu disse, vejo, agora observem. E vocês verão agora quais são os resultados. Eu olhei dessa maneira, eu disse, e Deus, que é meu juiz, sabe que eu nunca tinha ouvido falar de Willie Upshaw na minha vida. E eu disse, eu vejo um palheiro, e há um garotinho brincando nele, ele está vestido muito estranho. Ele caiu e bateu suas costas. Ele foi a um médico, com óculos para baixo assim, e bigode branco, mas nada pôde ser feito. Eu disse, vejo o pequeno companheiro sendo levado para casa. Ele está crescendo e fica tão mal que eles abrem buracos no chão, porque a vibração de seu andar ele não pode suportar. E eu disse, agora, ele se torna um escritor, ou algo assim, e ele está fazendo algum tipo de trabalho, ele se torna um grande homem, agora ele é ainda maior, e ele está em uma cama que eles o rolam, cadeiras de rodas e algo assim. Ele pode se levantar, mas tem que usar muletas sobre seus ombros e lados.
E ele tem que andar dessa maneira. E a visão me deixou. Então, o irmão Branham chega e relata essa história de alguém que ele não conhecia, e a visão deixa ele. E justamente naquele momento eles haviam acabado de tirá-lo de um avião ou algo assim, e o trouxeram, estavam empurrando-o pela porta. Eu disse: aqui está o velho homem agora. Com 86 anos na época, ele ouviu isso. Alguns ali deram desses pequenos microfones de extensão, e eu disse a Howard, que cartões de oração você distribuiu? Ele me falou, e eu disse: bem, chame a partir de um certo número, como eu costumo fazer, e os alinhe. Então o Sr. Baxter, o administrador, veio a mim e disse: irmão Branham, você sabe quem era aquela pessoa da qual falou? Eu disse: da visão que vi? Eu disse: não, senhor. Ele disse: era o congressista Upshaw. Disse: ele quer falar com você através desse microfone. Estava lá no fundo da igreja, né? E eu disse: não, eu não o conheço. E a sua esposa estava ajoelhada e chorava, e ele também. Ele disse: meu filho, como você soube que eu caí quando eu era um menino? Eu disse: Senhor, eu não... A única coisa que posso dizer é o que vejo na visão. E ele disse: bem, foi exatamente isso que aconteceu. Ele disse: eu sou William Upshaw. E ele foi senador estadual da Geórgia e foi congressista por 17 anos. E se aposentou do Congresso dos Estados Unidos. Esteve totalmente invalidado por 66 anos. Um inválido em uma cadeira de rodas e muletas e cama, e assim por diante. E ele disse: eu fui um presidente da Convenção Batista do Sul. Disse: o Dr. Roy e Davis, que o ordenou na Igreja Batista, me disse, oraram por mim centenas de vezes, mas foi ele quem me aconselhou a vir aqui para que você interceda a Deus por mim. O próprio Dr. Davis, né, o que ordenou o irmão Branham quando ele era jovem, indicou para esse senhor: vá lá, procura o William Branham, que ele pode, através do dom, resolver isso, né? Eles oraram e nada acontecia. E ele disse: eu teria sido presidente, creio que em 1926, mas disse, por causa das minhas convicções, que não cria em vender e legalizar o uísque, me opus a isso, né? Eram as questões da época. E ele se posicionou contra, né? E se eu tivesse que me candidatar hoje, eu ainda estaria contra isso. O Partido Democrata teria me elegido se eu tivesse me candidatado. E disse que seria contra a proibição. E disse: eu tomei minha posição contra o uísque por causa das minhas convicções como um homem cristão. Ele disse: sou contra isso. Eu disse: Deus te abençoe, Senhor. E ele disse: meu rapaz, algum dia eu serei curado? Eu disse: não posso te dizer, meu irmão. Eu disse: a única coisa que sei... Ele estava sentado longe, o dobro da distância deste edifício, lá no fundo da congregação, e cadeiras de rodas estocadas ali por toda a parte. Eu disse: eu não poderia lhe dizer, Senhor, eu não sei, só posso dizer o que vejo. E ele disse: bem, e sua esposa disse: se Deus for misericordioso. Eu disse: ele é misericordioso. Eu disse: ele não ele será, ele é. E então eu me virei assim, eu disse: bem, Howard, que era o irmão do irmão Branham, né? Havia uma senhora vindo, então ele ia começar os cartões de oração, né? E então eles começaram a trazê-la. Quando ela começou a vir, eu olhei este lado e vi um médico, um jovem rapaz, parecia ter cerca de 25 anos. Ele estava com os braços cruzados, e se houver um médico presente, eu não sei como nomear essa coisa que eles colocam na cabeça deles aqui. Tem uma luz do lado de fora para ver a garganta. E ele estava com uma pequena jaqueta, e estava apertada ao redor da garganta, e ele tinha os braços cruzados e estava olhando para baixo, indo. Ele estava desanimado, e eu apenas continuava observando o pequeno médico. E nisso a irmã, que iria ser orada, né, pelos cartões, estava já vindo também, sendo conduzida. Mas uma visão aparece ali para o irmão Branham, e ele começa a ver isso aqui.
E ele estava desanimado e eu apenas continuava observando o pequeno médico. E enquanto a visão se materializava, ele operou uma menininha de cor, tirou as amígdalas e isso a paralisou. Ela estava deitada, paralisada. Eu disse: o médico operou uma garotinha de cor com cerca de 5 ou 6 anos de idade, removeu as amígdalas e isso a deixou paralisada. O irmão Brana anuncia isso na igreja, né? Naquele momento ouvi um grito. Pelo lado direito, bem no fundo, em algum lugar, a poeira voando, e aqui veio uma típica tia Jemima, uma mulher de cor grande, grande e gorda, com uma maca na mão, uma maca de ambulância, e ela tinha aquele braço grande empurrando os ajudantes por todo lugar. Era a bebê dela gritando ao máximo de sua voz. Bem, a única maneira de mantê-la fora da plataforma foi alinhar um grupo de ajudantes aqui. E ela disse: misericordioso Senhor, essa era a minha bebê. E esse é o mesmo tipo de homem que operou minha bebê. Ela disse: pastor, minha bebê será curada? Eu disse: tia, eu não sei dizer. Eu disse: não posso dizer. A única coisa que eu posso dizer é o que vejo. Eu disse: eu poderia dizer que creio, orar pela bebê, mas dizer que vai ser curada, eu não sei. Eu disse: certamente, apenas pense numa pobre mulher de cor, analfabeta, sentada naquela fileira lá atrás. E o Deus Todo-Poderoso, movendo uma visão aqui, preocupado com ela. Você poderia imaginar? Deus não faz acepção de pessoas. Ele respeitará um coração sincero. E não se importa onde ele esteja. Isso mesmo. Aleluia. Eu acho isso maravilhoso, né? A formalidade do cartão de oração estava vindo a pessoa, mas antes disso, Deus tocou pela sinceridade do coração daquela mãe, né? E traz ali uma visão ao irmão Brana. E aqui estava ela de pé. Ela apenas continuava lá e os ajudantes tentando acalmá-la. Então a primeira dama apareceu. A primeira dama que foi convidada, né? Não a primeira dama do país, mas a primeira senhora que estava vindo pelo cartão. Apareceu e eu ainda não tinha chegado ao caso dela para falar com ela. E vi algo se movendo novamente e olhei, e bem sobre a audiência como esta, veio tipo uma faixa escura, e eu comecei a observar esta faixa. E ela se materializou em uma estrada ou rua ou algo assim, e pela rua ia essa menininha de cor, com uma boneca no braço, aleluias, embalando aquela boneca. Irmão, era isso, eu sabia, todos os demônios do inferno não poderiam impedir isso. Então, não, Deus disse isso, isso resolve tudo. Eu sabia que ia acontecer, eu pensei: louvado seja o Senhor. Eu disse a essa senhora, desculpe, eu disse: tia, você é cristã, sem dúvida. Ela disse: fui criada desde bebê para ser uma cristã. Ela disse: Senhor, minha bebê. Eu disse: agora levante-se apenas um minuto. Eu disse: não chore. Eu disse: Jesus Cristo ouviu sua oração e curou sua bebê. E ela disse: minha bebê vai ficar bem? Eu disse: está tudo bem. E ela disse: você quer dizer que a minha... E a garotinha disse: mamãe, olha aqui. E ela pulou e aquela pobrezinha e mulheres sentadas por ali desmaiaram. Aleluias. E ela pulou e aquela garotinha pegou pela mão e desceram. Fez com que eles ficassem quietos. E no meio da audiência elas foram segurando as mãos uma da outra, louvando a Deus, saindo pela porta. Eu fiquei parado assistindo. Pessoas choravam enquanto elas saíam pela porta. Comecei a me virar para a mulher e olhei para o outro lado da plateia. E lá estava aquele velho congressista. Agora, ele estava vestido com um terno azul e uma gravata vermelha. Mas dessa vez ele usava um terno marrom claro, com listras. Na visão, né, ele estava com um terno marrom claro, com listras brancas. E ele usava um desses chapéus como eu uso. Francamente, é ele quem os envia para mim. Então ele estava com um daqueles chapéu sulista, o pequeno Stetson. E ele estava indo, tirando o seu chapéu com sua polidez, muito sulista,
você sabe, abanando o seu chapéu como um cavalheiro descendo a rua, assim, caminhando entre as pessoas. Eu sabia que Deus tinha feito isso. Quando isso acontece, irmão, assim como essa reunião na Índia e que vai acontecer na África, não há nada no mundo que possa tirar isso de mim. Eu sei o que vai acontecer. Quando Deus o diz, nunca falha e não pode falhar. E Deus é Deus. Isso não é fé. Isso é apenas repetir o que Ele disse para fazer. Eu sabia que aquele homem estava curado. Eu olhei novamente e pensei, agora é a hora. Eu disse, congressista? Ele disse, sim, meu filho. Eu disse, gostaria de te fazer uma pergunta. E ele disse, sim, senhor. Eu disse, você tem um terno marrom com listras? Ele disse, sim, senhor, meu filho, comprei-o antes de ontem. Eu disse, bem, irmão, meu irmão em Cristo, apesar de você ter passado 66 anos sobre muletas, cadeira de roda e cama, e agitado, e tem crido em cura toda a sua vida, apesar de todo esse transtorno, você ainda tem crido, né? Toda a sua vida tem crido na cura divina. Isso mesmo, eu disse, mas, e se posicionou contra o mal, recusou-se a tornar-se presidente, porque você escolheu a coisa certa. Deus te honrou e Jesus Cristo te curou. As decisões que nós tomamos com a palavra de Deus, Deus nos honra, irmãos. Aleluias. Deus te honrou e Jesus Cristo te curou. Ele disse, Deus seja louvado, meu rapaz. Ele disse, se Jesus Cristo algum dia me deixar andar sem muletas e outras coisas, disse, eu passarei o resto dos meus dias, os quais eu sei que são poucos, eu os gastarei para a sua glória. Eu disse, congressista, eu me senti desmaiando. Alguém me segurou. Eu disse, em nome de Jesus Cristo, fique de pé. Deus te curou. E aquele homem que esteve inválido por 66 anos, o congressista dos Estados Unidos, levantou-se, correu para a plataforma, abaixou-se, tocou os dedos dos pés, voltou a levantar e ficou perfeitamente normal enquanto viveu. Isso mesmo. Ele foi ver Churchill, foi visitá-lo, esteve em pé na reunião de Billy Graham, nos degraus da Casa Branca, e cantou diante dos congressistas, apoiado sobre os braços eternos. Deus, o homem viveu muito. Ele viveu anos depois disso. Isso foi cerca de 4 anos atrás. O irmão Bosworth esteve com ele. Nós estivemos nas reuniões. Ele atravessou o país. Levei minha própria oferta de amor e muitas coisas para ele e o ajudei a comprar um carro. Ele atravessou o país testificando desde escolas e outros lugares em toda parte do poder do Deus vivo. Aleluias. Parece que se Deus quisesse curá-lo, Ele o teria curado quando ele era jovem e seus ossos eram todos flexíveis e mole. Parecia que Ele não teria esperado até que seus ossos estivessem velhos e quebradiços e suas costas arrebentadas como o presidente Roosevelt. Mas aquele homem ficou inválido por 66 anos em cadeiras de rodas e macas e só podia andar com apoio de muletas. Levantou-se no mesmo instante e ficou perfeitamente sã pelo poder do ressurreto Jesus Cristo. Ele estava familiarizado com quase todos os reis e potentados das nações. Era conhecido por ser um congressista. Ele até teve a amabilidade de pedir-me que eu assinasse meu nome numa carta que enviaria a Joe Stalin. Isso mesmo, e falou com ele e contou-lhe sobre a sua cura, de como Deus o curou, e disse que se ele viesse para este lado da cortina de ferro, ele provaria isso para ele. Ele tinha um grande senso de humor, aquele congressista. Então, meu amigo cristão, digo isto hoje à noite, eu diria, esta manhã. Eu não sou um homem velho, mas não sou um menino. Mas se eu tivesse uma vida e Deus descesse e dissesse, você perderia essa experiência cristã que você tem, do meu poder de curar, redimir e ressuscitar? E seu irmão, que está parado aqui esta noite,
foi uma vez um homem cego. Eu era guiado pelos braços desta maneira, com óculos grandes e grossos, e com tantos astigmatismo que a minha cabeça inteira tremia assim. Tanto que até às vezes o barbeiro demorava uma hora para cortar meu cabelo em um momento. Em um momento a graça amorosa de Jesus Cristo tirou aqueles grandes óculos grossos de mim. Eu posso ler jornais impressos a 1 metro de mim. E hoje, faz algumas semanas, não faz mais de 1 ano, fui a Louisville para um especialista muito bom que arrumaria meus óculos, para óculos de sol, para ir na África em diferentes lugares. Eu estava indo para a Colômbia Britânica, nos bancos de neve lá, em uma viagem de caça, depois de vir à África. E um médico amigo meu, que mora perto de mim, o Dr. Sam, disse que pensou, disse, você tem 40 anos, Bill, seus olhos estão realmente ficando ruins, esta é a razão. Eu uso qualquer tipo de óculos e isso me deixa doente. Eu disse, não é a cor. Ele disse, vá examinar seus olhos. E ele me enviou para esse especialista, era a vontade de Deus, essa era a vontade de Deus. O homem agora quer ir para a África comigo a realizar operações de cataratas por 6 meses gratuitamente para os nativos. Ele é um homem cristão, veja como Deus trabalha. E quando ele examinou meus olhos, aqui está o que ele disse. Minha visão 20/20 é boa. Ele experimentou de 20/20 a 15/15 e depois desceu para 10/10 e minha visão é 10/10. Eu canto sublime graça, com doce o som que me salvou, um desgraçado como eu. Agora, deste tipo de testemunhos, Deus que é meu juiz saberia disso. E eu o digo, e se eu estiver exagerando, Deus me perdoe. Creio que poderia ficar aqui, se fosse possível, as próximas 500 horas, prestar testemunhos de coisas que sei que nosso Senhor fez e não terminaria. De coisas acima das milhares de volumes de livros, não detalhariam o que o nosso Senhor Jesus fez, e eu mesmo ouvi fazer. Amigos, foram centenas vezes centenas de tudo. Você diz, por que eu não ouvi? Por que eu não soube algo disso? Essa é a mesma coisa que muitos judeus pensaram depois que Jesus foi crucificado e assim por diante. Muitos deles dizem, por que não eu? Por que não eu? É seu privilégio agora de crer e aceitá-lo. Este é o seu dia. Aleluia. Um homem como o irmão Brana trazia a cura para muitos, né? E quando ele precisou, ele teve que ir a um oculista de uma forma natural, como qualquer pessoa iria. Então, e ali estava um propósito, né? Aquele médico dos olhos era um cristão também, e ali naquela conversa com o irmão Brana, resolve acompanhá-lo na missão na África do Sul, e deu ali, de cortesia, uma boa quantidade de cirurgias, né? Gratuitamente, por 6 meses, né? Operações de cataratas gratuitamente. Então, irmãos, o propósito desse título, falou o Senhor somente para Moisés. Não sabemos a pressão que o irmão Brana estava nesse dia, mas certamente as igrejas que se organizam no sistema religioso, certamente se questionavam, né? E ele estava provando aqui, por entre palavras, que Deus tem um profeta nesta era, e é por meio dele. E você não tem que zombar dele, porque ele era um homem comum, que tinha que ir a um oculista, que algumas coisas que ele precisava, ele tinha que fazer como homem. E certamente as pessoas julgavam. E em resumo, ele traz que o problema da delinquência hoje, dos assim chamados cristãos, muitas vezes não são do próprio povo a culpa, e sim dos ministros que têm feito parceria com o pecado. Então a manifestação do poder de Deus não é operado, e as pessoas vão se relaxando e vivendo uma vida comum, e isso vai os afastando de Deus. Então o evangelho não é pregado, ele acaba sendo apenas ensinado. Mas o irmão Brana nos diz aqui nessas últimas palavras, é seu privilégio agora de crer e aceitá-lo. Este é o seu dia. Você pode dizer para você, este é o meu dia? Amém? Eu digo, este é o meu dia de pregar o evangelho com minha vida. Não vamos perder a oportunidade. Amém? Amado Senhor, aqui nós estamos, Pai,
nesta manhã, agradecidos, Pai, por quem o Senhor nos tem tornado neste dia filhos e filhas do Senhor. Pai, ajuda-nos agora a compreender, abra-nos nosso entendimento, Pai, para compreender aquilo que o Senhor quer que façamos nesse momento exato. Pai, nós tão somente agradecemos aqui por esta lista de irmãos que têm se pronunciado, que estão na transmissão, nesse momento de restrição, nesse momento de que a pandemia está aí, ó Pai, proibindo de encontros aqui na igreja, mas o Senhor é o mesmo Senhor que está aqui e está também em cada coração, em cada lar, assim como nas reuniões do irmão Brana. Não é apenas a formalidade do cartão de oração que vai trazer a cura, mas é a sinceridade, a fé em seu coração aí onde você estiver. E Deus pode operar tão milagrosamente quanto se você estivesse aqui nesta manhã. Ele sabe o desejo de seu coração. Pai, nós entregamos este momento e agradecemos a Ti, Pai. E logo mais à noite, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Despeça-nos em paz, por amor do Teu nome. Aleluias. Amém, Senhor. Amém.